Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, a partir do verso 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida. Nós Te agradecemos e pedimos que nos abençoes para que dela falemos segundo os Teus propósitos. Amém. Eu decidi falar nessas próximas semanas acerca dos fundamentos da nossa religião e eu quero começar com essa origem que temos em comum com as outras crenças monoteístas. No início desta semana eu estive reunido com uns irmãos palestinos, eram católicos, ortodoxos, protestantes, também alguns islâmicos, vieram para conversar com autoridades brasileiras, inclusive com religiosos brasileiros, acerca dessa situação anunciada pelo governo brasileiro, da transferência da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, e eles vieram falar do lado palestino da história, vieram nos contar qual é a realidade da população palestina e como vive hoje a igreja palestina, os cristãos palestinos, que já foram 12%, em data mais recente, mas está num forte decréscimo e hoje chega apenas a menos de 1%. Não porque eles estão negando a fé e deixando de ser cristãos, mas porque sistematicamente estão saindo da Palestina e não retornando mais para viver em sua terra. Então foi interessante esse encontro, e eu confesso que eu já vinha pensando um pouco em falar com vocês sobre o que vou falar hoje, mas esse encontro enriqueceu um pouco mais a minha percepção sobre o tema. E o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, as três religiões monoteístas que há no mundo, têm em comum este personagem histórico que é Abraão. Para os judeus, a descendência abençoada de Abraão é Isaac. Para os islâmicos, a descendência abençoada de Abraão é Ismael. Mas os dois são filhos de Abraão. E, honestamente falando, a Bíblia diz que a descendência de Abraão é abençoada. Então, tanto um como o outro são abençoados, não é verdade? E para nós cristãos, graças à teologia que o apóstolo Paulo vai desenvolver, e acabei de ler aqui o texto na Carta aos Romanos, onde ele é mais enfático sobre isso, mais claro sobre o seu pensamento, Abraão é para nós o pai de todo aquele que crê. Os cristãos também se identificam com Abraão. Não é raro nós encontrarmos um pregador pentecostal orando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, como se ele mesmo fosse um judeu.
não é verdade? Nós nos apropriamos da história de Abraão, nós nos apropriamos das bênçãos dadas à descendência de Abraão, e o cristianismo vai dizer que Jesus é o verdadeiro descendente. Não Isaque nem Ismael, mas Jesus é o verdadeiro descendente de Abraão, em quem são benditas todas as famílias da terra. Então é interessante que os três grandes monoteísmos, seja o judaísmo, seja o islamismo, seja o cristianismo, embora digam que nós não somos muito monoteístas, porque o nosso Deus é três, mas os três são um, mas ficamos com a nossa definição, né, de um Deus só, né? Então nós temos de fato uma visão monoteísta, e o cristianismo também toma Abraão como um personagem importante na trajetória do seu plano de salvação. Para nós, é um marco histórico, o chamado de Deus a Abraão. E eu quero, a partir da história de Abraão, a partir da experiência de fé de Abraão, que a gente pense um pouco sobre as nossas experiências de fé. Porque a nossa religião, ela é, como todos os outros dois monoteísmos, né, as três juntas são religiões que nós chamamos de religiões reveladas. Não são religiões de baixo para cima. São religiões de cima para baixo. Apareceu o Senhor a Abraão. É o que diz Gênesis capítulo 12. Aliás, o capítulo começa com: disse Deus a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. E eu creio que quando o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e aqui as traduções mais antigas dizem ouvir a palavra de Deus, porque assim está no texto grego chamado texto Receptus, é o texto de Erasmo de Roterdã, o reformador do século XVI, não é? Nos manuscritos de Erasmo está ouvir a palavra de Deus. Então, se você pegar a Bíblia revista e corrigida, você lerá Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu acabei de ler, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Afinal, o que está escrito? Em outros manuscritos está a palavra de Cristo. Então eu creio que Paulo escreveu a palavra de Cristo. As Bíblias mais modernas já trazem isso, porque são manuscritos melhores, não é? Mais confiáveis. A fé é uma resposta à palavra de Deus. De onde Paulo tira isso? De Abraão, o pai da fé. E disse Deus a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, e eu te abençoarei, e eu te multiplicarei, eu farei o teu nome grande na terra. Abraão creu em Deus. Às vezes nós confundimos essa expressão, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, nós confundimos com a Bíblia. Eu muitas vezes já ouvi isso, e é bem provável que eu já tenha falado isso lá nos primórdios do meu ministério pastoral, né? A fé vem pelo ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Ouvir a leitura bíblica. E é por isso que os gideões distribuem Bíblias, porque nós acreditamos que a simples leitura da Bíblia, de alguma forma, é uma maneira de você anunciar a palavra de Deus. E, em geral, nós, evangélicos, de linha mais protestante, conservadora, quando a gente fala palavra de Deus, imediatamente a gente pensa no livro. Só que vamos ser honestos, Abraão não tinha em suas mãos nenhum livro. E disse Deus a Abraão. Abraão literalmente ouviu Deus falar com ele. E Abraão respondeu a essa palavra. Deus falou com Abraão. E Abraão saiu da sua casa, saiu do meio da sua parentela, pegou apenas seu sobrinho Ló. O pai de Ló havia morrido, Abraão era o seu tutor, e saiu com a Sara, com Ló, mais uns criados. Abraão era um cara já bem na vida, bem estabelecido, com seus animais, pegou o que tinha e saiu para uma terra que Deus ia lhe mostrar. Então, a fé é sempre uma resposta
há uma revelação de Deus, há uma manifestação de Deus. Se a gente pensar no apóstolo Paulo conheceu Jesus como? Aí ele sentou-se lá e leu o Evangelho de Mateus, leu o Evangelho de João, e aí Paulo se converteu a Jesus Cristo. Foi assim? Não, os Evangelhos nem estavam escritos. Paulo estava indo para o caminho de Damasco e Jesus apareceu a Paulo. Então Paulo teve uma manifestação, uma revelação, as chamadas teofanias. Deus fala com as pessoas. Deus fala com as pessoas. A Bíblia é uma das formas, mas a gente tem que entender que nesse nosso Brasil, em que 70% das pessoas não entendem claramente o que leem, a maior parte de nós não foi alcançado porque entendeu o texto bíblico. A gente tem que admitir que a maior parte de nós não foi convencido pelos argumentos teológicos do apóstolo Paulo, dizendo que o cristianismo é melhor que o paganismo, ou que o cristianismo é melhor que o judaísmo. Nós não fomos convencidos pelos argumentos textuais. Talvez nem mesmo porque João contou aqueles milagres que Jesus fez, e como ele escreve no seu Evangelho, Jesus fez muitas coisas, mas estas daqui nós escrevemos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E você pegou lá, ganhou um livretinho do Evangelho de João, e você viu lá os milagres de Jesus, você viu Jesus curando um cego, curando um paralítico, Jesus lá multiplicando pão e peixe. Quando você leu aquilo, você falou, uau! É esse Jesus aqui que eu quero seguir, esse Jesus que faz milagres, eu acredito. Vamos ser honestos, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Não é porque João contou as experiências dos milagres que ele viu, que a gente automaticamente acredita. Por quê? Porque tem muita história de milagre contada em muita cultura e em muita religião. O nosso processo de salvação se deu por uma experiência pessoal. A gente sentiu alguma coisa diferente. A gente teve um encontro. Lembra daquele antigo hino? Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. A gente viveu isso. Lembra bem. Não foi assim. Alguns de vocês, eu sei a história. Uns foram curados, outros foram consolados, outros foram fortalecidos, outros foram perdoados, outros foram orientados, mas de alguma forma nós tivemos um momento, uma experiência. Não é uma coisa como ler um livro e dizer, esse aqui é o segredo da vida. Então, quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, Paulo não está se referindo ao texto. Paulo está se referindo a esse momento em que, de alguma forma, nós podemos dizer, Deus está falando comigo. Eu tive algumas experiências ao longo da minha vida. Algumas, e é bem algumas mesmo. Como eu costumo dizer a vocês, Deus não fala o tempo todo, e Deus não fala muito. E Deus é lacônico, as frases de Deus são sempre curtas. E normalmente Deus não explica, Ele só fala, pá. E aí você tem que ficar, uau, o que Deus quis dizer? E se você não der o passo, você continua nessa dúvida. Hoje pela manhã o Elton trouxe uma palavra bastante agradável, como sempre faz, e ele falou sobre isso. Não é? A fé é aquela atitude em que você tem que dar o passo, e quando você dá o passo, Deus coloca o chão. É mais ou menos Pedro saindo do barco. Senhor, se és tu, manda, ordena que eu vá contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro desce do barco. Mas como é que vai ser esse negócio de pisar na água? Só tem um jeito de você sair. Saindo do barco. Enquanto você estiver no barco, você não entende como é que alguém anda sobre a água.
você tem que sair do barco. Fé é isso. Você tem que dar o passo. Mas, Senhor, se eu pisar na água eu afundo, e se eu afundar eu me afogo. Então, como é que fica, Senhor? Estou falando, vem. Jesus falou, vem. Então, é aquela história do pescador, né? Pedro já tinha aprendido isso. Uma vez, Pedro falou para Jesus, Jesus, nós trabalhamos a noite toda, batemos rede para tudo que é lado, não pegamos nada, Jesus. Não, mas joga água, joga a rede ali, ó, mais no fundo ali, tem peixe. Ó, o pescador sou eu, você é carpinteiro, mas é o seguinte, sobre a tua palavra, eu lançarei redes. Porque o Senhor está dizendo, eu vou pescar. E aí quando ele lança a rede, vê um monte de peixe. Então Pedro aprendeu que quando Jesus fala, as coisas acontecem. Então naquela situação de sair do barco, quando Jesus falou, vem, ele poderia ter dito, mestre, sob a tua palavra, já estou tirando a sandália e eu vou caminhar em cima d'água porque eu quero sentir a sola dos pés no mar. Estão entendendo? Fé é isso. Fé é uma resposta direta a uma palavra direta de Deus para nós. Pode ser um versículo bíblico? Pode. Pode ser um texto que Deus falou com Neemias, com Isaías, com Oséias, com Paulo, com qualquer um. Aí você lê aquele texto e você fala, não, esse negócio está diferente, espera aí, é isso que está aqui? Deus, o Senhor está falando comigo esse negócio? É para mim isso aqui? Pode ser assim. Às vezes é assim. Outras vezes é um sonho. Outras vezes é uma oração. Outras vezes é alguém que chega na sua casa e fala algo. Deus mandou te dizer. Há muitas e diferentes formas. Como diz o autor de Hebreus, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus nos falou aos pais pelos profetas. Ali é uma coisa bonita, polímero e politropoi, é bonito demais. São duas palavras que a gente é obrigado a falar um monte, né? Ali está escrito duas palavras. E muitas vezes, de muitas maneiras. Em português a gente tem que usar um monte de coisa. Mas há uma poesia tão linda na Escritura. Deus fala de muitas e diferentes formas. Então, por que Abraão é importante para nós? Porque Abraão é o pai da fé. Deus falou com Noé antes dele, Deus falou com outros homens. Eu creio que Deus falou com muita gente em muitas culturas. A Bíblia é o registro da descendência de Abraão. É o testemunho dos filhos de Isaac, de Jacó, e depois da cristandade. É a experiência que veio neste caminho da revelação de Deus. Mas nós não devemos pensar que Deus só fala com uma família. Nós lemos em Romanos capítulo 10, que Deus já havia anunciado: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. Deus já estava dizendo aos israelitas que falaria com outros povos. Isaías é mais ousado e diz, capítulo 10, verso 20 da carta aos Romanos: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. A Bíblia diz que Deus fala com gente que nem sabia que ele existia. Está na Bíblia, gente. Não sou eu que estou inventando. Deus já havia anunciado que falaria com pessoas que nunca tinham ouvido falar dele. Por isso que quando Paulo chega lá em Atenas, vê aquele monte de altares idólatras, e ele encontra lá um altar vazio, com uma plaquinha lá, ao Deus desconhecido, porque os atenienses eram muito zelosos e não querendo contrariar ou ofender algum Deus, vai que chega lá um Deus e procura o ídolo dele na praça, não encontra, fala: o quê? Ídolos dos meus amigos aqui, os outros deuses, e nenhum para mim? Então, se por acaso
alguém tivesse sido esquecido, tinha lá o altar ao Deus desconhecido. Isso são os pagãos com medo desses deuses que nem existem, mas eles achavam que eram ameaça para eles. E Paulo usa isso como argumento. Vejo que vocês são zelosos, vejo que vocês são muito crédulos, vocês têm imagens aqui para tantos deuses. Então, quero falar para vocês desse Deus desconhecido. Esse Deus que criou o céu, que criou a terra, esse Deus que não é criado, mas é criador de todas as coisas. Paulo usa isso como um argumento para falar para gregos que nunca tinham ouvido falar de Deus acerca da pessoa de Jesus Cristo. Deus ia se revelar a pessoas que não procuravam por Ele. É por isso que a gente faz o trabalho missionário. Há uma expressão clássica no mundo missionário: os povos não alcançados. O que significa isso? Gente que ainda não ouviu o testemunho de Jesus na sua terra, na sua língua. E qual o nosso desafio? Ide fazer discípulos de todas as nações. E a promessa no Apocalipse, né, o céu de Deus é o quê? Gente de todo povo, língua, tribo e nação. Por quê? Porque Deus ama a humanidade. Então Abraão, ele é um símbolo dos que creem. E a promessa a Abraão é: você será uma bênção para todas as famílias da terra. Então nós temos que compreender que a nossa fé, ela não é privativa no sentido que ela nos pertence. A nossa religião é nossa, gente, não vamos falar para ninguém. É o nosso segredo. Isso aqui é de Deus para a gente e é só nós que podemos saber. Não. A nossa fé é uma fé para ser proclamada. A nossa fé, e aí, isso aí é meio problemático nesse mundo religioso de hoje, a nossa fé é proselitista. A gente quer fazer adeptos e tirar gente das outras religiões para que creiam em Deus da mesma forma como nós cremos. Nós respeitamos as outras religiões. Todas têm o direito de existir. Mas nós cremos que a nossa religião, que a nossa fé, é uma fé revelada. É uma fé que veio do céu. E honestamente falando, para nós, evangelizar um judeu, evangelizar um muçulmano, que é monoteísta como a gente, é um dever. Porque nós queremos dizer a eles que Jesus é o Salvador. E evangelizar um hindu, um budista, um ateu, não importa qual seja a crença ou descrença, para nós é sempre um desafio de proclamar o Evangelho. É isso que lemos há pouco também no capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Cristo tem que ser conhecido. Cristo tem que ser conhecido. Cristo tem que ser proclamado. Cristo tem que ser anunciado. É claro que no discurso do politicamente correto, e nós estamos hoje no mundo do politicamente correto, o politicamente correto é cada um fique na sua religião. Você na sua, eu na minha. Futebol, política e religião a gente não discute. Então, no politicamente correto, eu não tenho que tentar convencer ninguém. Eu tenho que ter convicção da minha religião e respeitar a religião do outro. Só que eu quero dizer uma coisa a vocês. A Bíblia, nesse sentido, não é politicamente correta. A Bíblia manda a gente proclamar, manda a gente anunciar, manda a gente falar. E a gente fala com a boca para que as pessoas creiam com o coração. Com a boca se proclama e com a boca se confessa. A gente fala para que as pessoas ouçam e ouvindo confessem também. É por isso que é muito comum no meio evangélico, aquele momento no final do culto, convidar as pessoas para quem quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é uma literalidade desse verso, que quem crê com o coração tem que confessar com a boca. Não é? Então a gente tem que ter fé, a gente tem que crer.
E a gente tem que anunciar a nossa fé. A gente tem que proclamar a nossa fé. A nossa religião, a nossa forma de crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, começa da mesma maneira como o judaísmo. Começa lá em Moisés. Mas eles pararam em Moisés. Alguns avançaram nos profetas. Pararam nos profetas. Por isso que Jesus disse, João é o último e grande profeta. Mas no reino de Deus, uma criança é maior do que João Batista. Por quê? Porque João representa o final da antiga aliança. E Jesus na ceia levantou o cálice dizendo, esta é a nova aliança no meu sangue. Parar em João Batista é ficar no meio do caminho. E o islamismo? O islamismo é uma outra religião interessante. Interessante mesmo. Nós estudamos há um tempo atrás, na EBD. Ele é uma mistura de cristianismo com judaísmo. Mais de judaísmo do que cristianismo. Usou a mesma estratégia de Moisés. Fez com as tribos árabes o que Moisés fez com as tribos de Israel. É uma mesma experiência histórica, muito parecida, e uma forma de tratar as coisas muito próxima mesmo. Mas carece da percepção genuína de Jesus Cristo como divino, como Senhor e Salvador. Reconhecer Jesus como um profeta é algo louvável, mas não suficiente. Porque quando perguntou Jesus aos seus discípulos, o que dizem as pessoas a meu respeito? Há uns dizem que és um dos antigos profetas. Uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias. E vocês, o que dizem? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus respondeu? Que bom, Pedro, que você leu o livrinho, não é, Pedro? Que bom que você leu a revistinha de escola dominical que eu escrevi. Que bom que lá na sinagoga te deram o texto para você decorar. Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A nossa fé, irmãos, é uma fé que necessita de revelação. Mais do que ler um texto bíblico, nós temos que ter convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso eu me assento numa mesa para conversar com islâmicos, me assento numa mesa para conversar com judeus e com budistas e com seguidores do candomblé. Eu me assento para conversar com qualquer pessoa. Eu dialogo e eu respeito. Eu sou um cara, às vezes, aberto demais, segundo o conceito de alguns. Eu já tirei foto com mãe de santo diante de um orixá. E isso deu um pouquinho de confusão por aí. Para alguns meus amigos ficaram preocupados. O que o Zé está fazendo? Mas eu defendo a liberdade religiosa deles para preservar a minha liberdade religiosa. E eu condeno quando alguém vai lá e joga um líquido inflamável e queima as imagens lá dos orixás na prainha. Eu condeno isso. Como eu condenaria que alguém pegasse a Bíblia, que é um livro importante para nós, e queimasse em praça pública. Eu não gostaria de ver uma Bíblia sendo queimada em praça pública. Então eu não chuto o santo e nem queimo o orixá dos outros. Os meus símbolos, que são importantes para a minha fé, devem ser respeitados, assim como devem ser respeitados os símbolos que são importantes para a fé dos outros. Eu dialogo com essas coisas, com essas pessoas, mas eu tenho as minhas convicções. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo é salvação. Quem confessar o nome do Senhor será salvo. Essa é a essência da nossa fé. Então, a fé dos patriarcas é uma inspiração para nós. E interessante de Abraão é que ele creu em algo que
Deus ainda faria existir. E por que é a palavra de Deus? O Gênesis é muito interessante. Quando Deus cria o mundo, se você ler com atenção Gênesis 1, e disse Deus, faça-se, e disse Deus, haja, e disse Deus, separe-se. A palavra de Deus é uma palavra criadora. Deus faz as coisas pela palavra. É isso que está no Gênesis. Deus fala e acontece. É uma expressão hebraica chamada dabar. É o verbo dessa palavra criadora. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Então, quando Deus diz para Abraão, eu te multiplicarei, eu engrandecerei teu nome na terra, de você procederão nações, e em você serão abençoadas todas as famílias da terra, Paulo usa a expressão que Abraão creu em Deus, que vai dar existência a coisas que ainda não existem. A fé de Abraão, ela, nesse sentido, inspira Hebreus capítulo 11. Ele creu naquilo que ainda não existia, naquilo que ainda não se via. É o fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas por que Abraão esperava? Porque Deus disse. Ele confiou na palavra de Deus sem esmorecer. Ele com 100 anos, Sara com 90, e Deus cumpriu aquilo que prometia. Por que Deus não deu um filho a Abraão aos 30 anos? Com Sara aos 20, no vigor. Por quê? Seria mais uma criança. Por que Deus não deu um filho? Quando Sara estava com 40. Mulheres de 40 têm filhos. Deus quis dar um filho a Abraão quando ele tinha 100 e quando Sara tinha 90, para que não houvesse dúvida de que era milagre. Deus deu. Deus trouxe à existência aquilo que era impossível existir. Deus forma um povo num ventre estéril. Deus não está dando um filho, Deus está dando nações. O problema é que às vezes, a gente acha que só é uma nação, mas são nações, são povos, e a bênção é para todas as famílias da terra. Então, Abraão é um exemplo de fé que deve servir de inspiração, não só para nós cristãos, mas de fato deve continuar a inspirar judeus, deve continuar a inspirar islâmicos. E eu espero que, olhando a fé que teve Abraão, eles possam compreender Jesus. E que eles possam um dia entender que o descendente em quem todas as famílias da terra podem ser abençoados é Jesus. Que um dia eles possam olhar para a cruz. Como está profetizado, olharão para aquele a quem transpassaram. E que ao olhar para a cruz, eles reconheçam o amor, a graça e a salvação de Deus que está oferecida em Jesus Cristo. Então é importante conhecer os patriarcas? Sim. É importante ler o Gênesis, saber quem foi Abraão, Isaac, Jacó? Sim. Mas mais importante que isso é ter fé como eles tiveram. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se conhece a Deus. Eu sei que para alguns de nós seria mais fácil se Deus simplesmente aparecesse e dissesse claramente todas as coisas e respondesse todas as perguntas. Aí nós diríamos, pronto Deus, agora não há mais dúvidas, o Senhor existe, agora o Senhor falou com todo mundo, ficou fácil de entender. Quem sou eu para questionar? Como cantamos, os caminhos de Deus são mais altos. A gente só chega a Deus pela fé. E, curiosamente, a fé é acreditar no que não se vê. É acreditar no que será, antes que a gente possa dizer é. É acreditar no céu, onde nenhum de nós esteve. É acreditar na ressurreição, quando nós ainda continuamos sepultando os nossos mortos.
é acreditar na vida eterna, quando a gente ainda tem medo de morrer. Mas o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor, cremos, nós cantamos isso hoje, creio em Cristo Senhor, creio na Tua palavra que ilumina o meu caminho. Nós queremos andar com confiança, nós queremos andar com segurança, nós queremos permanecer, ainda que passemos por desertos, e não foram poucos os desertos na vida de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ainda que enfrentemos o medo e as angústias desta vida, e os patriarcas também viveram seus dilemas, nós queremos permanecer firmes, Senhor. Não queremos desanimar, não queremos ficar no meio do caminho. Alguns de nós talvez desejassem ver os céus, ver um anjo, ter uma experiência mística, transcendente, ter uma revelação especial para então passar a crer. Mas não é assim, Senhor, que ages. O Senhor se revela a quem crê, e não se revela para que a gente afinal creia. O Senhor só se mostra a quem busca. O Senhor só se deixa achar por aquele que clama. Ah, Deus, nós te agradecemos, porque de alguma forma o Evangelho chegou a nós e pudemos responder. Pudemos dizer sim, pudemos dizer creio, pudemos dizer aceito, pudemos dizer confesso. Obrigado, Senhor, porque de alguma forma nós tivemos a oportunidade de responder ao Teu convite por meio de Jesus Cristo e nos aproximamos de Ti. Olha esta fé simples que há em nosso coração e toma-a, Senhor, por suficiente. Acolhe-nos, Senhor, abraça-nos e permita-nos caminhar com mais profundidade contigo, para que nós tenhamos cada vez mais intimidade, cada vez mais conhecimento, e assim a nossa fé se robusteça e o nosso amor se aprofunde, tanto o nosso amor por Ti, como o nosso amor por essa humanidade, a quem o Senhor criou e a quem o Senhor ama. Que nós nos tornemos cada vez mais humanos, à semelhança de Jesus Cristo, mais parecidos com Ele, que é a Tua imagem e a Sua semelhança. Ajuda-nos, Senhor, nisso. É o que te oramos por Ele. Amém e amém.